O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, publicou um texto em que ele deixa link para um artigo do Wikileaks. O Wikileaks, para quem não sabe, foi criado pelo Julian Assange e o Wikileaks vazou diversos documentos confidenciais dos Estados Unidos, provando diversos crimes dos Estados Unidos contra a humanidade e crimes de invasão em outros países, de financiar golpes em outros países e tudo mais. Esse documento que o Joaquim de Carvalho mostra é um documento de 2008, que é uma carta do então embaixador dos Estados Unidos na Rússia, William Barnes, para o governo norte-americano, em que diz o seguinte: se a Ucrânia estiver próxima de entrar na OTAN, vai ter um confronto militar entre Rússia e Ucrânia. Eu vou te repetir. Desde 2008, os Estados Unidos sabiam que se a Ucrânia entrasse na OTAN, haveria uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles já sabiam disso e eles trabalharam de 2008 até então para que essa guerra ocorresse. Eu vou explicar aqui o teor do documento. Quem quiser tá lá no site 247, tem até o link para o documento para quem quiser ler. Vou explicar aqui também sobre a Wikileaks e as consequências disso e qual foi o plano dos Estados Unidos para que essa guerra ocorresse. Não estariam morrendo pessoas, essa desgraça toda não estaria acontecendo se não fosse um plano muito bem elaborado pelos Estados Unidos. E vamos lembrar, isso foi o plano começou a ser elaborado durante o governo Obama, pelo governo do qual o Joe Biden era vice-presidente. Aí ele agora, como presidente, está finalizando o plano, que é a guerra ali. Vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você sabe que em nenhuma guerra não tem nenhum lado certo, então inscreva-se aqui no canal. Aqui, ó, a gente é contra todas as guerras, mas há de se falar a verdade que você não vai escutar na Globo, você não vai escutar na Record, nem na SBT, muito menos na Jovem Pan, que é a verdade de que os Estados Unidos pressionaram para que essa guerra ocorresse e eles fizeram de tudo para que a Rússia invadisse a Ucrânia. Vamos falar disso agora. Em 2008, o então embaixador da Rússia na Ucrânia, ele enviou uma carta muito longa, que tem 12 itens. Nesses 12 itens, ele lista o que poderia acontecer se a Ucrânia e a Geórgia entrassem na OTAN. Vamos lembrar uma coisa, pouco depois dessa carta, a Geórgia tentou entrar na OTAN. Eles fizeram uma requisição para ser membro da OTAN, tanto a Geórgia, a Ucrânia falou que tinha interesse, mas não fez a requisição. A Geórgia fez, e o que aconteceu? Houve uma guerra de 5 dias na Geórgia, 5 dias apenas. Em 5 dias, a Rússia tomou a Geórgia e colocou ali um governo pró-Rússia, para que a Geórgia não entrasse na OTAN. A Geórgia faz fronteira com a Rússia. E aí tem alguns países que fazem fronteira com a Rússia, que a Rússia não quer que entrem na OTAN e quer que esses países sejam sempre neutros, que são a Finlândia. A Finlândia tem 1.300 quilômetros, se não me engano, de fronteira com a Rússia, é lá no norte, perto de São Petersburgo. Tem a Geórgia, que fica perto ali da Finlândia, abaixo, e mais ao sul, mais perto de Moscou, a Ucrânia. Aí o que acontece? A Rússia simplesmente exige que esses países se tornem neutros. Aí eles formam um escudo junto com a Bielorrússia, que tem um governo, uma ditadura ali que é próxima ao Putin, e aí eles formam um escudo para a OTAN não chegar perto da fronteira com a Rússia, para não poder ter uma invasão, não poder bombas chegarem de lá para a Rússia e tudo mais. Aí o que acontece? Desde que a OTAN existe, e a OTAN é uma aliança militar que é chefiada, aí pode ter gente falando, não, Thiago, todos são iguais na OTAN. Não são, é chefiada pelos Estados Unidos. Desde que a OTAN existe, desde que acabou a Guerra Fria em 1991, a OTAN começou a acoplar mais países e a chegar perto da Rússia. Acoplaram vários países que faziam parte da União Soviética, e aí esses países começaram a fazer parte da OTAN. E aí, depois dessa carta, os Estados Unidos resolveram trabalhar para que acontecesse o que eles queriam, que era o quê? A Ucrânia entrar na OTAN e a Rússia invadir militarmente a Ucrânia. Olha só. Primeiro fizeram com a Geórgia, viram, deu ruim, a Rússia em 5 dias tomou a Geórgia. Ok. Aí foram passando os anos, os Estados Unidos, a especialidade deles é impor golpes de Estado em outros países. Inclusive, tem uma frase do Elon Musk. Eu vi gente de esquerda aplaudindo o Elon Musk anteontem, porque ele colocou um dos satélites dele à disposição da Ucrânia para que a internet não caia na Ucrânia. O Elon Musk, em 2019, teve um golpe de Estado na Bolívia, morreram mais de 500 pessoas inocentes. E esse golpe de Estado na Bolívia foi por causa do lítio. Lítio é usado para fazer baterias. O Elon Musk tem a Tesla, que tem baterias, são carros a bateria, carros elétricos. E aí o que acontece? O Elon Musk tweetou, ele falou, daremos golpes de Estado em quem nós quisermos e ninguém vai me deter. Ele anuncia em rede nacional, uma rede mundial de computadores, no Twitter, numa rede social, para todo mundo ver que ele ajudou a financiar o golpe de Estado. Não ele e o governo norte-americano. Aí, olha só, para tentar roubar lá o lítio
da Bolívia, roubar as riquezas da Bolívia. Impuseram um golpe de Estado aqui no Brasil em 64 e depois outro em 2016 e todo mundo sabe que isso foi dos Estados Unidos, todo mundo sabe que o Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos em 2009, eu já falei isso aqui em vários vídeos, todo mundo sabe que o Deltan Dallagnol tinha ligações com o governo norte-americano, ele se encontrou com agentes do FBI, ele trouxe agentes do FBI para o Brasil ilegalmente, que os Estados Unidos tiveram a mão no golpe de Estado. E vamos lembrar, toda a mídia brasileira é subserviente aos Estados Unidos porque é subserviente a quem tem grana. E aí, a mídia brasileira embarcou naquilo e deram um golpe de Estado no Brasil. E nisso, os Estados Unidos são especialistas, fizeram mais de 100 golpes de Estado nos últimos 50 anos em diversos países. Até em países que você jamais escutou falar, lá teve golpe de Estado. Até, nossa, país da Ásia, lá em Indonésia, teve golpe de Estado lá. Ah, não sei o que, ó, lá no meio da África teve golpe de Estado lá. No Quênia teve, na Nigéria teve, em Honduras foram 8 golpes de Estado financiados pelos Estados Unidos. No Haiti, estão tentando agora na Venezuela de todo jeito e não estão conseguindo, mas eles fazem isso. Aí o que aconteceu? Com toda essa experiência em impor golpes de Estado, o então embaixador dos Estados Unidos na Rússia listou, se a Ucrânia estiver próxima de entrar na OTAN, a Rússia vê isso como um grande perigo à segurança da Rússia. A Rússia entende que a Ucrânia na OTAN, a Ucrânia vai usar armas que foram doadas pela própria Rússia. A Rússia e a Ucrânia tinham uma aliança de cooperação militar. Várias fábricas de tanques, de aviões e principalmente de peças de equipamentos de guerra da Rússia estavam instaladas na Ucrânia, sabia disso? Em 2008. Então a Rússia entendia como uma enorme ameaça porque a Ucrânia tem essa tecnologia, eles já têm as fábricas. Por mais que a Rússia nos últimos anos tenha movido muitas dessas fábricas de volta para a Rússia, os ucranianos têm conhecimento a muita tecnologia da Rússia. Então a entrada deles na OTAN significaria o quê? Que a Ucrânia faria parte de uma aliança militar junto dos Estados Unidos e trocaria informações confidenciais que a Rússia forneceu para a Ucrânia quando elas tinham aliança. Mais do que isso, boa parte do arsenal militar da Ucrânia foi doado pela própria Rússia. Então, na carta, o embaixador diz para o governo norte-americano, os russos entendem que é uma ameaça muito grande à segurança da Rússia se a Ucrânia entrasse na OTAN. A carta fala de Geórgia e Ucrânia, porém, praticamente foca inteira na Ucrânia porque a Geórgia não era um perigo tão grande para a Rússia. E aí depois eles falam, olha, pelo fato da Ucrânia e da Rússia serem países irmãos, há também um fator emocional ali. Isso, e aí, palavras do embaixador norte-americano em 2008, isso pega nos nervos dos russos. Aí eles citam, gente que está no governo russo até hoje, Lavrov, Peskov, falando que eles ficam desesperados só de pensar na ideia de que a Ucrânia pode entrar na OTAN, porque isso significaria que os Estados Unidos estariam na fronteira da Rússia. Quem diz isso não sou eu, embaixador dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Os Estados Unidos começam a financiar, em 2009, quando assume Obama, começam a financiar grupos neonazistas. Olha só, os Estados Unidos são os maiores amigos dos nazistas quando é para servir a eles. Aí eles começam a financiar grupos neonazistas e começam a investir milhões e milhões e milhões de dólares para esses grupos, para essas células neonazistas na Ucrânia. E aí, e não é apenas na Ucrânia, em toda a Europa, na Polônia tá cheio de célula neonazista. Aí você até pensa, caramba, Thiago, a Polônia foi completamente destruída pelo nazismo e tem célula neonazista lá? Morei na Polônia por 4 anos e eu vou te falar, tem. E o que tem de neonazista na Polônia, você vai ficar surpreso ou surpresa. Inclusive, todo dia 11 de novembro lá na Polônia, dia da independência deles, tem sempre na cidade que eu morava uma passeata neonazista. Aí, nos últimos 3, 4 anos, a prefeitura resolveu descer o pau lá nos nazistas. Todo 11 de novembro tinha briga, tinha quebra-pau, tudo mais, porque os nazistas queriam fazer sua passeata. Eles distribuíram flyers, né, panfleto, e no panfleto tinha símbolo nazista, que são nazistas os caras, na Polônia. Agora imagina na Ucrânia, que nem foi tão destruída na Segunda Guerra como a Polônia, que foi o lugar mais destruído. Aí começaram a financiar essas células neonazistas cada vez mais e mais e mais. Entre elas tem o Batalhão de Azov, que é praticamente um exército que ajudou a impor um golpe de Estado. A Ucrânia até então tinha um governo que era aliado da Rússia, mas que também conversava com os Estados Unidos. Ficava lá e cá, um governo que ficava dos dois lados. Derrubaram o governo. Aí o que aconteceu? Derrubaram o governo, entrou um governo neonazista. Peguem as fotos, o governo é nazista. Aí o governo nazista incorporou a Guarda Nacional ucraniana. A Guarda Nacional nesses países é como se fosse algo acima da Polícia Federal. Então imagina aí, Guarda Nacional. Aí
Eles incorporaram, porque eles são militares, a Polícia Federal, na maioria dos países, não são militares, nem no Brasil são. Já a Guarda Nacional é. E aí, eles incorporaram o Batalhão de Azov, incorporaram várias células neonazistas dentro do exército ucraniano. Tem uma coisa que eu morei na Polônia, eu fui para a Ucrânia várias vezes, que eu vou te falar. A maioria dos militares nesses países são neonazistas. O cara, quando ele é muito neonazista, a primeira coisa que ele quer é entrar no exército. Ele quer entrar no exército para matar, para lutar contra todo mundo e tudo mais. A primeira coisa. Eu conheci militares na Polônia em 2013, que tinham servido no Afeganistão e que eram pessoas excelentes. E não eram neonazistas. Mas eu falei disso com eles, porque na época eu ainda não sabia que tinha muito neonazismo, mas falei com eles e falou, tem muita gente racista, não sei o que. Eles não usavam ainda o termo nazista, nem eu usava. Mas falou, tem muito racista no exército, realmente lá é difícil. Os militares que eu conheci na Polônia em 2013, gente muito legal. Tá, esses eram. Eles falaram, tá cada vez mais. E aí foram incorporando neonazistas nos militares desses lugares todos. Quando teve a guerra na Crimeia, em 2014, 2015, o que aconteceu? Muitos poloneses começaram a entrar no exército, esses neonazistas, porque eles queriam que a Polônia interferisse lá na guerra, só que a Polônia não interferiu. E muitos ucranianos, células neonazistas, foram lutar lá contra os russos na Crimeia. E aí eles foram aumentando. E os Estados Unidos continuaram investindo. Não só investindo para crescer essas células neonazistas, como para financiá-los para que eles tivessem treinamentos. Então eles tinham treinamento de primeiro mundo, tinham tudo, e os neonazistas começaram a fazer vários atentados terroristas, começaram a matar estrangeiros, a matar refugiados sírios. Então os sírios fugiam muito para a Ucrânia, na Guerra da Síria, tinha muitos sírios na Ucrânia. A Ucrânia aceitava imigrantes sírios. E aí eles iam lá, matavam. Eu falei aqui várias vezes já do Kaiser, que foi vice-campeão do Big Brother 19. Ele quase foi morto lá por neonazistas em Odessa, no sul da Ucrânia, tudo mais. Eu, Thiago, quando fui para a Ucrânia, eu fui extremamente bem tratado em Lviv, que fica no extremo oposto. Ali no sul da Ucrânia só tinha neonazista. No norte da Ucrânia, ali em Lviv, perto da Polônia, não tinha. Eu fui extremamente bem tratado. Inclusive, teve um restaurante que o chefe levou eu e meus amigos para a cozinha, mostrou o que estava fazendo, ficou extremamente feliz de ver que a gente era diferente, tudo mais. E no final, na hora de pagar a conta, ele falou, vocês são sírios? Eu falei, não, brasileiro. Ok, legal também. Ele achou que a gente era sírio e tratou a gente super bem. Uma coisa que acontecia naquele lado do país. Do outro lado, era só neonazista matando imigrante, espancando. Inclusive, a Rússia anunciou que achou valas coletivas, achou dezenas de valas coletivas com pelo menos 7.500 corpos de imigrantes que foram mortos no sul da Ucrânia. Só para você ter ideia, pelos neonazistas. Eles também fizeram um ataque terrorista no prédio dos sindicatos, a sede dos sindicatos lá em Odessa, mataram carbonizadas 42 pessoas. Isso foi filmado por todo mundo. Procura lá, ataque terrorista em Odessa, você vai ver, 2014. Aí o que aconteceu? Conseguiram um governo neonazista. Aí é coisa dos Estados Unidos. Primeiro um governo neonazista, aí muita campanha de desinformação na grande mídia, financiada por eles. Aí é um país livre e democrático, vamos colocar eleições. Mas antes de ter eleições, vamos prender todo mundo que é da oposição. Para quê? Para que só tenham candidatos com aquela ideologia. Aí elegeram neonazista. Tem gente falando que, olha, não tem como o presidente da Ucrânia ser neonazista porque ele é judeu. Pô, é mesmo que você falar que a Carla Zambelli, a Damares não são machistas porque são mulheres. Ou que o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, não é racista porque é negro. Tá cheio de negro nazista. Vai fazer o quê? O Monark não é nazista? O Kim Kataguiri não é nazista? Por quê? Porque eles não são brancos de olho azul. Tá cheio de gente burra, infelizmente. O atual presidente da Ucrânia, você vê a série que ele fazia, a campanha dele à presidência foi completamente usando coisas neonazistas. E aí ele ganhou. Com muita desinformação da mídia que promovia isso na população, ele ganhou a eleição. E aí ele, como capacho dos Estados Unidos, foi lá e falou o que o então embaixador tinha dito em 2008, queremos entrar na OTAN. A gente quer entrar na OTAN. Se ele tivesse declarado 3 semanas atrás, não, eu não vou entrar na OTAN, ele tivesse ligado para o Putin, declarado, ligado a câmera do celular dele assim, puf, falado, gente, não vou entrar na OTAN, não queremos entrar na OTAN, não entraremos, fim, acabou. Não teremos essa desgraça que está ocorrendo hoje, mas não. Ele fez exatamente o que os Estados Unidos mandaram fazer. Em troca, os Estados Unidos estão pintando aquele palhaço como um herói. Ele está usando o povo dele como escudo humano, está distribuindo armas, ensinando em rede nacional de televisão as pessoas a fazerem coquetéis molotovs. Para quê? Porque quando a Rússia tomar a Ucrânia, o que vai acontecer nos próximos dias, a não ser que haja um cessar-fogo que eu
eu não estou vendo, infelizmente, isso acontecer, mas a Rússia vai tomar a Ucrânia, tomar uma coisa, manter é mais difícil, porque a população vai começar a lutar, ele tá promovendo nacionalismo na população, nacionalismo é aquela coisa bem nazista, e aí a população vai ficar lutando contra os soldados vão ter que fazer o quê? Dizimar a população inteira, é isso. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vão mostrar essas imagens de civis, pessoas que são inocentes e foram manipuladas para pegar em armas sem saber nem atirar, sendo mortos por soldados treinados. É isso que vai acontecer nas próximas semanas, próximos meses, se ninguém detiver isso aí. Isso foi um plano. Sobre o embaixador dos Estados Unidos, ele foi promovido agora pelo governo Joe Biden. No ano passado, ele foi promovido a diretor da CIA. A CIA, aquela lá que treinou Sérgio Moro, que treinou Dallagnol, que deu golpe de Estado em tantos países aí do mundo. É isso, só para você ver como é que as coisas acontecem no mundo. Então, quando você vê que está tendo uma guerra em qualquer lugar do mundo, vamos usar de exemplo essa aí na Ucrânia, não tem lado certo? Não tem lado certo, não tem mocinhos, só tem vilões. Só que uns são mais vilões do que os outros, eles sabiam que iria ter guerra, eles sabiam que pessoas iam morrer e eles não estão nem aí para isso, assim como eles não estão nem aí para matar 1, 2, 3 milhões de pessoas lá no Oriente Médio, não estão nem aí de matar inocentes na Bolívia, não estão nem aí que no Brasil as pessoas voltaram a morrer de fome por conta do golpe de Estado, não estão nem aí, o que importa são os interesses deles, o dinheiro deles. É isso, quem gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, vamos continuar indo para cima deles, porque a gente tem que abrir a mente da população para que eles vejam a verdade, porque você ligar lá na Globo News, você vai ver o Guga Chakra chorando e mentindo, e olha, meu Deus do céu, não vou nem falar nada que depois eles me processam e tal, então já falei tudo aqui, falou.